Olá pessoal, De Olho nos Bichos desta semana está especial. Temos aqui no estúdio o cantor e compositor Paulinho Pedra Azul. Ele vai falar sobre a carreira, composições e sua relação com a natureza. Paulinho, seja bem-vindo ao De Olho nos Bichos, é um prazer ter você aqui. Prazer é meu, Danilo, prazer muito grande. Obrigado, Paulinho. Paulinho, 29 anos de carreira, 21 discos lançados, você já rodou aí o Brasil e o mundo inteiro. Mas ainda é a mineiridade que influencia suas composições? Com certeza. É tudo que foi referência na infância, é o que perdura até hoje, né? O que me faz, o que me impulsiona a compor, a estar sempre renovando, né? A estar sempre ligado à natureza. Eu sou uma pessoa muito ligada à natureza, porque eu nasci em Pedra Azul, que é uma cidade de 25 mil habitantes, e onde a criança tem a oportunidade de tomar banho de rio, de sair de casa de manhã e voltar à tarde, né? E, enfim, quer dizer, criado na rua mesmo, assim, no bom sentido, quando ainda era possível a criança crescer pelas ruas, né? E até hoje eu ainda volto lá e bebo dessa fonte e continuo produzindo coisas que têm relação com a natureza sempre. E uma coisa que muita gente não sabe é que você, além de músico, você é artista plástico e também escritor, né? E uma das suas obras é o livro Soltando os Bichos, um livro infantil. Você pode falar um pouco como é que foi a ideia dessa obra? Foi uma coisa engraçada. Meu filho, Gabriel, ele tinha acho que um ano, por aí assim, menos de um ano. E eu, como eu ficava mais em casa, né? A mãe dele trabalhando muito, e meu trabalho é um trabalho que tem essa liberdade de horário e tal e tudo. Então eu durmo muito tarde e acordo tarde. Então eu ficava mais à disposição do Gabriel, né? Então, assim, colocar para dormir, né? E aquela voltinha para dar aquele arrotozinho, né? Colocava na cama e tal. Então, passava um pouquinho, ele acordava. Eu voltava lá de novo e começar a contar algumas histórias, alguns casos e tal. Ele dormia de novo. Então, eu comecei a ficar imaginando assim, o que ele deve estar pensando agora, né? O que deve estar passando na cabeça de uma criança de menos de um ano de idade? Será que já tem uns bichinhos passando por aí, os carneirinhos saltando a cerca e tal? E ali eu fui para o escritório e comecei, em casa mesmo, comecei a escrever algumas coisas de bichos, né? Falando dos bichinhos, como se fosse ele que estivesse imaginando isso. E então a inspiração começou a partir daí, a partir dos meus sonhos também, né? Quando criança e tudo. Mas eu sempre gostei de escrever poesia infantil, tem uns 4, 5 livros de poesia infantil, que 2 deles se transformaram em peças de teatro, né? Em musicais. E eu fico feliz demais quando trabalho com criança, porque você está trabalhando com a natureza mais pura, né? Com a pessoa, uma ingenuidade mais natural, de onde você pode tirar dali os melhores proveitos, né? Para ser aprendizado como adulto. A criança até hoje continua ensinando a gente muito. Paulinho, em algumas músicas suas, como Manhã, Pobre Bichinho e Jardim da Fantasia, elas fazem menções aos animais, né? De uma maneira às vezes indireta, mas essas músicas, esse universo da natureza, dos bichos, são uma fonte de inspiração para você? Com certeza. Eu tenho essa vantagem de ter nascido em uma cidade pequena, onde, como eu acabei de dizer, né, onde eu fui criado, toda criança criada na rua, né? E essa coisa da ligação com a natureza é uma coisa assim que faz parte da nossa vida, como você dormir, comer, né, tomar banho. Então é uma coisa super natural mesmo. Eu acho que a criança do interior tem essa oportunidade de estar ligada à natureza. E é uma fonte de inspiração inesgotável, né? Pena que hoje as crianças que estão nascendo na capital, nunca vi uma galinha correndo no terreiro, né? Já vi a galinha morta lá no supermercado, toda, né? Então, enfim, quer dizer, uma criança, quando não tem a oportunidade de estar presente na natureza, ela se espanta com a natureza. E deveria ser o contrário, né? As crianças deveriam ter a oportunidade de estar sempre ligadas à natureza, que é uma coisa fundamental para a vida, né? Então, as minhas músicas, a minha poesia, a minha forma de viver, tem uma ligação direta com a natureza. Por exemplo, as minhas férias de janeiro e julho, eu sempre passo em Pedra Azul, numa rocinha que a nossa família tem lá, e que tem todo tipo de animal, né? De cachorro a passarinho, tudo criado solto, lógico. Algumas vaquinhas, carneiro, peru, né? Galinha, tem uns pintinhos que vão crescer por ali, já coloca nome e tal. Enfim, quer dizer, eu tenho uma ligação realmente grande com a natureza. E falando em Pedra Azul, né? Pedra Azul fica no Médio Jequitinhonha, e é uma região ainda com alguns contrastes sociais, né? Apesar de toda essa riqueza da natureza, a pobreza rural ainda é um fator presente no Vale do Jequitinhonha. Como está o cenário atualmente? Eu acho que eu sou esperançoso. Eu acho que tudo na vida da gente tende a melhorar. Logicamente com uma série de problemas, mas a gente vai transformando isso em coisas boas, né?
E a nossa região, que é o Vale do Jequitinhonha, é uma região muito desprezada ainda, politicamente, né? Quer dizer, é um celeiro de cultura, onde o artesanato fala alto, a poesia, a música, né? E, enfim, toda a criatividade humana sai dali de uma forma muito espontânea. Então, é a riqueza incalculável, né? Eu acho que poderia, a partir daí, o governo, sei lá, a área política, olhar um pouco mais para isso. Né? Eu sempre fui a favor de municipalizar mais as coisas, sabe? E, inclusive, interiorizar mais as coisas, fazer com que as pessoas não saiam do seu habitat natural. Né? Então, para você ver que eu fiquei 20 anos em Pedra Azul, morei lá até os 20 anos, viajei o mundo quase todo por aí, tudo, e volto para lá sempre em janeiro e julho, estou sempre voltando, buscando o quê? Uma identificação, uma força, uma raiz, uma fonte de inspiração. Né? Então, eu acho que poderiam municipalizar mais as coisas para as pessoas não saírem do interior, pela qualidade de vida, pelas oportunidades que tem de morar bem, de um ar puro, né, de uma água boa e tal. E educação, né, que é uma coisa mais fácil também você educar uma criança no interior do que na capital. Tudo fica mais fácil, né, mais barato, tudo. Então, acho que intensifica mais essa coisa do pai estar mais próximo, a mãe estar mais próxima, de criar um ser humano mais autêntico, né, mais realista e ligado à natureza, que eu acho que é uma coisa fundamental. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Paulinho, mas antes eu queria pedir para você colocar uma música aí para a gente no programa. Vamos lá, acho que já está falando tanto de criança, tanto de coisa infantil, que eu estou adorando isso, que eu vou cantar O Sonho de Menino. Quando era menino, eu via a lua saindo, pensava assim comigo, um dia eu vou lá. De jipe ou caminhão, de barco ou de avião, se eu não puder voar. Estamos de volta com De Olho nos Bichos especial com Paulinho Pedra Azul. Programa Queijo Cabacinha, Paulinho. Você é padrinho desse programa? Como que ele funciona e quais são os benefícios desse programa para o agricultor familiar? Olha, eu fiquei super emocionado quando eu fui convidado para apadrinhar esse projeto, porque é uma riqueza nossa, né? Uma riqueza imaterial. É como tombar o queijo do cerro, né? Aquele queijo redondinho, como um patrimônio material. E o de Pedra Azul, o queijo Cabacinha, que Medina, Pedra Azul, Almenara, Jequitinhonha, são poucos lugares, até na nossa região, que consegue fazer esse queijo. E lá na nossa rocinha, lá tem uma menina, Márcia, que ela e o marido dela, o Sassá, eles fazem com tanto capricho, que pode partir o queijo no meio, que você não vê um buraquinho. Isso prova a higiene, né, do negócio. E na época que eles me convidaram para ir, eu acabei levando uma trança muito grande que ela fez, e um queijo Cabacinha lindo que ela fez, sabe? E o pessoal, a turma se apaixonou pelo trabalho dela. Porque é o que ela falou, quando faz com amor, tudo que você faz na vida com amor, né, o resultado é super positivo. Então, eu fiquei muito feliz de estar tendo essa oportunidade de participar desses projetos, que eu acho que são fundamentais para o pessoal rural, né, valorizar mais isso aí e valorizar o trabalho deles. Né. A partir desse momento, ela foi convidada para expor queijão Almenara, em Araçuaí, até sair de Pedra Azul para outros lugares mais longe. Ela falou, não, mais longe eu não vou, porque não teria tempo também, né. Então, eu acho que esses incentivos, é o que eu falei no início, quer dizer, eu sou a favor de municipalizar toda manifestação imaterial ou material, cultural que existe na nossa região. Valorizar o artesanato, valorizar a poesia, a música, o teatro, as cantoras, as lavadeiras, enfim, toda essa manifestação cultural, o Boi de Janeiro, que é uma coisa fundamental também na nossa terra, quer dizer, todas as músicas religiosas, os encontros religiosos que existem, quer dizer, o teatro, enfim. Eu acho que toda essa manifestação tem que ser realmente fortalecida, porque a partir dali valoriza muito a autoestima, né, do pessoal da região, que tem uma autoestima um pouco baixa, né, em relação a essa coisa de falar que é uma região pobre e tal e tudo, mas é de uma riqueza sem fim a nossa região. Eu falo isso com muito orgulho, senão eu não voltaria lá sempre, né, e estou sempre brigando por isso, estou sempre entrando um pouco nessa área da política, que eu sou um pouco afastado, mas os amigos políticos que eu conheço tudo, eu sempre estou cobrando, olha, vamos lá, dá uma força na nossa região, qualquer coisa que levar para lá é bem-vinda, né? Qualquer fábrica pequena, qualquer coisa, nós estamos lá prontos para receber. E você falou do Boi de Janeiro, também conhecido como Bumba Meu Boi, em outros municípios. Qual que é o significado dessa tradição? É um folclore que tem várias histórias em volta disso tudo, mas eu acho que hoje, por exemplo, essa revitalização que houve do Boi de Janeiro na nossa região, que teve uma época que estava um pouco parada,
E hoje sai 8 bois para a rua, 6, 8 bois para a rua, e é uma festa maravilhosa, porque aí vem o encontro das famílias, né? Vem aquela disputa sadia de cada um com sua crença, com sua forma de levar o boi para a rua. E aí voltou à tona essa coisa de retomar todas as festas folclóricas que existiam em Pedra Azul. Por exemplo, lá tem uma rua que chama Rua do Timbiras, que as casas são todas geminadas, as casas, assim, a maioria das casas são pregadas na outra. E eu lembro quando eu era pequenininho assim, a gente ia para lá, como sempre, a criançada é solta na rua mesmo, a gente entrava na casa de um, na festa de São João, saía no fundo da casa do outro, entrava pela frente da casa do outro, voltava, e aquilo ali tomando suco, comendo um biscoito, uma coisa ali, uma carne e tal, né, um pão de queijo, enfim, e passando naquela festa maravilhosa, cheia de gente na rua dançando, os quadrilhos e tal. Eles estão tentando voltar com essa manifestação também. Então, eu acho que isso é uma coisa de tribo, né? Ainda existe essa coisa no interior, ainda das tribos, das pessoas que estão ali a fim de fazer festa, mas por uma alegria, né? Para confraternização. Eu acho que é fundamental isso para a sobrevivência das famílias do interior, né? Então, desde o queijo de cabacinha até as outras manifestações culturais, que são as festas religiosas e as festas tradicionais, né, de folclore, eu acho fundamental. Acho que você não deve perder nunca. A gente deve estar sempre realimentando com isso. Para encerrar o programa, Paulinho, nós estamos aqui no De Olho nos Bichos, né? Eu acho que o que os nossos telespectadores querem saber, eu também, você tem algum bicho de estimação? Não tenho. Meu filho tem um cachorrinho, porque eu moro separado, e ele tem um Miró, que ele é apaixonado, assim, né, pelo cachorro. Eu adoro animais, assim, tudo, mas eu não tenho tempo, né? Porque moro sozinho, né? E talvez se eu criasse alguma coisa, eu criaria um gato. Eu acho o gato um bicho assim que não depende muito da gente, né? Ele é super independente e é como eu também, gosto de ser mais independente. Então, cada um que se cuidaria de si ali e um ajudaria o outro de alguma forma, né? Como presença e tal. Mas eu adoro os animais, eu sou fascinado pelos animais, por isso que eu vou sempre à roça em janeiro e julho, estou lá sempre lidando com tudo quanto é tipo de bicho que você pensar. Eu tenho esse acesso, graças a Deus, eu tenho esse acesso fácil e vibro quando eu tenho essa oportunidade de estar lá, brincar com a bicharada, que é bom demais. Escutar o sapo cantar à noite, por exemplo. Bom, e para encerrar, Paulinho, nosso programa aqui, eu gostaria de pedir que você tocasse mais uma canção aí, a sua escolha. Vamos lá, vou cantar o... Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Bem te quis e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além. Onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Nosso programa chegou ao fim. Para rever esta entrevista, acesse o site ufmg.br/tv. Todo mundo quer voar nas costas de um beija-flor. Todo mundo quer viver de amor, mas nem tudo é só querer.